Dar nota das medidas que foram apresentadas hoje, propostas pelo Governo. Antes só dessas medidas, gostava de referir-me também à nomeação dos secretários de Estado da Saúde, que hoje tivemos, e que seguem a mesma linha que tivemos na escolha do Ministro Manuel Pizarro. É uma escolha de aparelho, é uma escolha burocrática e é uma escolha de pouca ambição para a saúde, em que os resultados que se esperam não são, portanto, os mais positivos. Lamento muito que António Costa continue a escolher essencialmente do aparelho do Partido Socialista e não da qualidade da sociedade civil e dos corpos profissionais. Sobre o Conselho de Ministros que hoje ocorreu e cujas medidas foram apresentadas, é preciso dizer o seguinte: mais uma vez, o Governo faz uma apresentação de retoques, de remendos e de truques para maquilhar aquilo que é a verdade. Poucos apoios novos existem, estamos a falar de aumentos, pequenos aumentos de linhas que já existem e de apoios que já existem. Tirando no caso da formação e do apoio à formação, o pacote que é apresentado de apoio às empresas significa muito pouco nas contas finais da maior parte das empresas. Eu gostava de dar alguns exemplos. Um deles é o IRC, o aumento da dedução de despesas em IRC, com os lucros das empresas. Mas quantas empresas em Portugal pagam efetivamente montantes elevados de IRC? Menos de 20%, segundo os números que temos. Quantas empresas vão beneficiar do apoio à internacionalização na ordem dos 30 milhões? Menos de 10%. Estamos a falar da maior parte do universo empresarial português fora destes apoios. Esta é a verdade. Este pacote de apoios é muito semelhante àquele que foi apresentado para o apoio às famílias. Um truque e uma fraude. Porque o que temos, na verdade, é o remendo e a remodelação de pacotes que já existem, de linhas de crédito que já existem e de programas de apoio que já existem e que são um pouco alargados. Portanto, do ponto de vista fiscal, temos muito pouco. Do ponto de vista da internacionalização, 30 milhões é quase nada no universo português. Onde o Governo insistiu muito, e o Sr. Ministro da Economia, é no apoio nas questões do gás e da eletricidade e nas empresas que têm de recorrer a estes instrumentos para a sua atividade normal. O Governo tinha duas hipóteses: ter uma linha de apoio direta ou baixar os impostos sobre o gás e sobre os combustíveis. Optou pela linha de apoio direta. Ou seja, estamos a falar de 400 milhões que o Governo vai pôr à disposição do mercado e que rapidamente se vão esgotar e que as empresas não vão conseguir utilizar. Vai ter muito pouco impacto na atividade normal das empresas, quer em termos de deduções fiscais, quer em termos de apoios ao consumo de eletricidade e de gás. Fica por explicar porque é que o Governo não fez o mais importante: o layoff simplificado, como era pedido pela maior parte dos empresários, a redução dos impostos no âmbito do gás para as empresas e da eletricidade e, sobretudo, os impostos sobre os combustíveis para as empresas, como acontece com os transportes, que necessitam de recorrer ao combustível como forma habitual da sua atividade. Eram estas três coisas que se pediam ao Governo: layoff simplificado, menos impostos no gás e na eletricidade, menos impostos nos combustíveis. Nada disso o Governo conseguiu fazer. Pior, e eu queria terminar com isto: peço que nos próximos dias os comentadores, os seus jornalistas, os especialistas, façam as contas de quanto é que uma empresa vai aumentar o endividamento num tecido empresarial já altamente endividado à linha de crédito que foi apresentada pelo Governo. Ou seja, o Governo, às empresas já endividadas, soma-lhes uma possibilidade de crédito que lhes venha a aumentar a dívida, o que significa que muitas vão fechar portas definitivamente. Este é o plano que o Governo tem. Compreendemos que é necessário assegurar a dívida pública e assegurar contas certas, mas isto não é um plano de apoio. Isto é mais do mesmo, é business as usual, é o Governo fazer exatamente o mesmo que tem feito. Para isto não era preciso um Conselho de Ministros, para isto não era preciso um anúncio pomposo de apoios. Isto é o Governo do dia-a-dia, isto é o Governo das medidas habituais a que estamos já acostumados. Certo? Meus caros, agradeço-vos e até à próxima.